Olá, amigo, olá, amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua presença logo cedo para nós podermos conhecer e aprender um pouquinho mais sobre como cuidar bem de nossa saúde. Aproveitando, eu digo para você, se você gosta do nosso programa, partilhe esse programa com outras pessoas para que mais e mais sejam abençoadas com a informação que traz saúde, não só física, mas espiritual também para a sua vida. Segunda-feira, começando nova semana com novos convidados, né? Eu tenho hoje a alegria de apresentar para você Dr. Marcelo Loquete. Tudo bem, doutor Marcelo? Bom, pastor, muito obrigado pelo convite, é uma alegria. Olha, obrigado por nos atender aí, por estar conosco. Doutor Marcelo vai estar conosco ao longo de toda a semana, trazendo informações especiais para nós. Vou apresentar para você que está nos assistindo. Dr. Marcelo é graduado pela USP em São Paulo, graduado em Medicina. Depois veio aqui para Manaus, onde serviu a Força Aérea por um ano. Um ano. Foi em Manaus mesmo, Manaus. Né? Em Manaus. Serviu a Força Aérea por um ano. Depois ele volta para São Paulo e realiza residência em ortopedia e traumatologia, também na USP. E ele também tem uma subespecialização em afecções da coluna vertebral. Tem mestrado em ciências, né? Nesta mesma instituição. E ele atende aqui como coordenador médico do Hospital Adventista de Manaus. E essa semana nós vamos falar muito sobre coluna. Aproveitando a presença dele, vamos falar bastante sobre coluna. Desde já a gente é grato seu tempo para nos ajudar, doutor Marcelo. Obrigado. E eu queria então começar falando para o senhor sobre coluna vertebral, né? Como um tema mais introdutório para todos nós aqui. Quais são os fatores principais que contribuem para que alguém tenha saúde, né? É uma coisa interessante, né? Saúde da coluna, né? É isso mesmo? Perfeito, pastor. De um modo geral, nós podemos dividir essa questão em duas vertentes. Os elementos que essa pessoa carrega na sua genética, então os fatores e a predisposição genética, e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, os nossos hábitos de vida, como que a gente senta, o que a gente faz de atividade física, se é uma pessoa magra, se é uma pessoa obesa, quantas horas de sono essa pessoa consegue dormir, se é um tabagista ou não. Então são os fatores extrínsecos do nosso dia a dia e os fatores intrínsecos que nós carregamos na nossa genética. Essas duas coisas vão afetar então a saúde da coluna. Essas duas coisas, mas eu já asseguro uma coisa, aquilo que nós carregamos muitas vezes tem menos peso do que aquilo que nós fazemos e desenvolvemos no nosso dia a dia. Por falar em fazer, vamos então já começar a conversar sobre a questão de postura, né? A postura, então, ela vai influenciar na saúde da coluna. Quais seriam, então, posturas e hábitos bons que a gente pode desenvolver para ter uma boa coluna? Bom, o senhor tocou num assunto crucial em relação à coluna. Bem, se nós pensarmos que 1/3 do nosso tempo nós passamos dormindo, como é que é o nosso colchão? É um colchão adequado? É um colchão muito mole? Ou é um colchão duro demais, que não acomoda as curvas que nós temos na nossa coluna? Bem, o colchão ideal é um colchão mais firme, aquele que você aperta e tem uma pequena deformidade. De preferência, um colchão de molas ensacadas, pois o casal tem pesos diferentes. Às vezes, um colchão de espuma, o que serve para o marido não serve para a esposa e vice-versa. Falamos sobre o sono. Agora, e no nosso dia a dia? A forma como nós passamos boa parte do nosso tempo sentado, trabalhando em escritório, também tem grande relação. Por exemplo, quando nós estamos sentados, nós exercemos de 3 a 4 vezes mais pressão em cima da nossa coluna do que quando nós estamos em pé. Então, uma situação de um vício postural ou uma falta de ergonomia pode afetar demais essas estruturas e gerar doenças que, consequentemente, levam à dor. Deixa eu voltar ao colchão aqui e fazer uma pergunta para o senhor. Cada pessoa dorme de um jeito. Tem uma posição ideal para se dormir? Tem posição ideal. A posição de lado é a posição em que nós temos a menor pressão em cima das nossas estruturas, ao passo que a posição de bruços é a posição que nós mais forçamos a região, principalmente a região cervical.
a postura de barriga para cima não é problemática, é uma postura fisiológica. Então, se for para dar um conselho, nós aconselhamos ou de lado ou de barriga para cima. Ok. E essa posição de lado parece que tem a ver também com um travesseiro a deixar a cabeça numa posição mais reta possível com a coluna. É isso mesmo ou não? Exato. Nós, quando deitamos de lado, nós temos que manter a nossa coluna como se fosse uma linha reta. Então, a dica é: a distância entre o ombro e a região cervical é, a grosso modo, o tamanho desse travesseiro. Se for um travesseiro muito fino, essa coluna cervical vai pender. E se for algo muito alto, também vai atrapalhar. Olha aí. Que dicas preciosas para começarmos bem a nossa semana, né? E exercícios? O que o senhor recomenda para termos uma coluna saudável? Bem, exercício é fundamental para a nossa saúde e a coluna não foge disso. Então, nós costumamos recomendar, de preferência, o exercício que você gosta. Não adianta a gente forçar uma situação em que vira um martírio para a pessoa. Lógico que existem exercícios que pessoas que têm patologias na coluna têm uma preferência em relação a outros. Por exemplo, atividades com menos impacto. Então, pessoas que sofrem de coluna, que têm doenças nos discos, podem fazer atividades dentro d'água, por exemplo, ou atividades de academia com a coluna e com o corpo muito bem encaixado. Agora, é muito importante, antes disso, termos uma avaliação médica para liberação dessas atividades. Ok. Então, fica aí dicas preciosas e, é claro, sempre com avaliação médica, com acompanhamento médico para nos auxiliar. Doutor Marcelo, obrigado por suas dicas. Volta amanhã para a gente continuar o nosso bate-papo. Estaremos aqui.